Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Senhor, Deus e Pai, bendito é o teu maravilhoso nome, Senhor. É muito gostoso poder estar em tua presença, mas vale um dia em tua casa do que milhares de dias fora da tua presença. Senhor, é muito bom poder estar aqui, porque a tua presença está aqui neste lugar. É muito bom poder ouvir as palavras, ó Deus, de que o Senhor é fiel, de que o vento e o mar obedecem à tua voz, porque isso é verdade. É muito bom, Senhor, poder ouvir que tu és meu e eu sou teu, Senhor, porque eu posso colocar a minha confiança em ti, porque o Senhor é real. Bendito seja o teu nome. Diante do Senhor nos colocamos aqui, Senhor, num culto singelos, diante do Senhor. Nós queremos apresentar as nossas almas, o íntimo, o nosso interior, Senhor. Porque se nós sairmos daqui, ó Pai, sem crer no Filho de Deus, de nada adiantará o estar aqui neste lugar. Nós precisamos entender que o Senhor criou todas as coisas para o louvor da tua glória. E nós estamos aqui para fazer notório o Evangelho da paz, para que o Senhor venha transformar as nossas vidas e as pessoas venham ver essa transformação e venham ansiar, ó Deus, por confessar ao Senhor como Deus e Pai. Usa-nos, ó Deus, abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, abra os ouvidos da nossa alma, para que possamos ouvir a tua palavra e que possamos tomar uma atitude, Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos para o louvor da tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Você está alegre, está contente? Como está a sua alma? Está com vontade de fazer milagres? Está com vontade de impor as mãos sobre o enfermo e orar para que ele seja curado? Você está com vontade de ir para algum lugar e falar do amor de Jesus Cristo? Você está com vontade de chegar na sua casa, no seu quarto, dobrar os seus joelhos e ordenar que as trevas vão embora? Você está com vontade de olhar para os céus e, como Estevão, e dizer: eu vejo os céus abertos? Você está com vontade de mover o sobrenatural? Você está com vontade de que alguém dê um tapa na sua face e você olhe com amor e com carinho e perdoe essa pessoa? Porque é isso que o Espírito Santo do Senhor move no interior de nossas almas, a fazer cumprir a vontade daquele que nos enviou. O Evangelho de João, o capítulo 4, o verso 22 em diante, se você puder fazer a leitura juntamente comigo. Ou melhor, eu faço a leitura e você me acompanhe. A palavra do Senhor, ela atravessou milhares de anos para se cumprir, para que fosse escrita, grafada. Muita gente quis acabar com essa grafia, com essas palavras, mas ela chegou até nós, para que nós tomássemos uma postura diante dela e para que nós cumpríssemos a vontade do Senhor. Quem aqui está vivo, levanta a mão. Se você está vivo, meus irmãos, porque a chave da morte e do inferno está nas mãos do nosso Senhor. Se você está vivo, é porque ainda há algo de Deus para você fazer nessa terra. Morrer todos nós vamos, a não ser que Jesus venha nos arrebatar antes. Mas enquanto houver vida e Jesus não voltar e você respirar, lembre-se: eu estou vivo porque o Criador me mantém vivo. Que não seja em vão os nossos dias na face dessa terra. O Evangelho de João, capítulo 4, o nosso nobre, amado, o nosso Senhor, o nosso amo, disse assim: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade.
porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em... Você crê nessa palavra? Diga amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, são os últimos momentos nossos na face dessa terra. Nós já estamos de despedida daqui. Isso é verdade. Se você olhar para os céus, as notícias, já está se cumprindo a palavra do Senhor. É muito bom que nós agora, nesse momento, continuemos folheando a palavra do Senhor. E você que acredita que você tem a certeza da salvação, eu faço um convite. Vai ratificar para ver se realmente você tem essa certeza. Vai ler a palavra do Senhor para ver se você realmente se condiz com as Escrituras para o dia da salvação. Porque a passagem é uma só. A condução é uma só. Se nós perdemos essa condução, não haverá uma volta. Nós precisamos entender que somos finitos e que o nosso tempo aqui está acabando. Nós precisamos raciocinar, refletir, porque o Filho de Deus não foi morto em vão, mas morreu para a salvação da humanidade. Se você tem a certeza da salvação, se agarre nela, certifique-se disso, para que nós não venhamos ficar, ou para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. A palavra do Senhor vem falar a respeito dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. O que me destaca aqui em meu coração são as palavras adoração, adoradores, adorar, espírito e verdade. Adoração, aqui, prokanel, nas Sagradas Escrituras, no grego, vai dizer que é agachar-se, prostrar-se em homenagem, apresentar reverência e verdadeiramente adorar. Nós aqui, na nossa cultura, nós não temos uma claridade a respeito do que é um senhor, do que é você ser escravo, do que é você ser um servo, porque nós nunca passamos pela escravidão, pelo menos eu não. Então eu não tenho exatamente essa figura, mas nós precisamos entender o que é adoração e o que é reverência. E aqui diz também sobre o espírito, que nesse contexto é a alma racional. O que é racional? É o que raciocina, é o que medita, é o que reflete, faz uma reflexão e entende e compreende. É o princípio vital, é a disposição mental. E a verdade, nesse contexto, é o amor à verdade, tanto em palavras quanto em conduta, sinceridade e verdade. A palavra do Senhor, ela não foi feita para que nós fizéssemos simplesmente uma leitura corrida dela, mas é para que nós nos atentássemos a tudo que nela está escrito. Porque a Bíblia vai dizer, se alguém fizer alguma modificação, tirar ou acrescentar algo dela, terá a sua penalidade. Quer dizer então que o que está escrito nela tem valor, tudo o que está escrito nela tem valor. Se você for parar para observar, todos os que tiveram base no contexto da palavra do Senhor, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, os discípulos, todos os que foram usados para compor, os que fazem o que tem a história presente aqui nesse livro, já não existem mais. E que sentido há então dessa palavra permanecer após a igreja primitiva do Senhor já não existir? É porque esse compêndio, esses 66 livros foram escritos para que um povo andasse meditando nessas palavras,
para que um povo andasse em conduta com essa palavra, usasse essa palavra como base, e esse povo somos nós. Tudo que foi feito daqui para trás, foi feito para nós, isso foi escrito para nós, para a nossa exortação, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para que nós recebêssemos a direção do caminho da salvação. Nada mais justo do que dar crédito a todos esses sacrifícios, mártires e todo o plano do Senhor que foi feito, e ler a palavra do Senhor com atenção e absorver nela o que dela está escrito e o que o Senhor quer falar conosco. Quando nós falamos a respeito de adoração, nós passamos por um momento de louvor aqui, e é muito bom, não é? Quando você começa a abrir o seu coração e você começa a usar esse telão maravilhoso e começa a ver o louvor e você vai adorando o nome do Senhor e você vai abrindo o seu coração, o Espírito Santo já vai movimentando e você começa a ler no hino palavras-chave que falam ao seu coração e que aquilo te impulsiona, não é verdade? Mas e quando a gente acaba de acordar? Você está naquele mesmo pique? Está daquele mesmo jeito? E quando a gente passa por uma certa dificuldade, nós estamos com aquela mesma fé? O Senhor procura verdadeiros, é porque existem falsos. E eu quero falar aqui a respeito de verdadeiro, de falso, e também quero falar aqui a respeito dos insensatos. Imagina aqui um círculo, vamos pôr o círculo aqui do nosso emblema. O que está no interior desse círculo é o conhecimento. Então, o verdadeiro e o falso estão dentro desse círculo, mas o insensato está fora desse círculo. O verdadeiro, ele conhece, por isso é verdadeiro. Mas o falso também conhece, porque ele adultera, ele falsifica. Na parte de alimentação, mais de 78% dos produtos mais nobres que se vendem na região, os inspetores dizem que são falsificados ou adulterados. Então, muitos alimentos pessoas comem, consomem e nem sabem que aquele alimento não é o verdadeiro, não é o legítimo. Por eles não terem o conhecimento, eles não sabem distinguir o que é verdade e o que não é. Mas a pessoa que foi lá e falsificou, ela adultera a cor igual à cor do original, do verdadeiro. Ela tenta aproximar o aroma, tenta aproximar o sabor, o aspecto, para que pareça verdade. Mas não é a verdade. E a palavra do Senhor vai falar a respeito dos falsos. Falsos profetas, falsos cristos, a falsa pregação do evangelho, ensinos de demônios, entre tantas outras coisas que não é verdade. O pastor Ricardo uma vez mencionou um testemunho, falando do que na Casa da Moeda tinha um rapaz que trabalhava lá, e o pastor falou: nossa, mas é tanta falsidade que deve te dar um trabalhão, né, para você estudar todas as notas falsas. Aí ele falou: não, pastor, eu só estudo a verdadeira, porque se eu conhecer a verdadeira, eu consigo distinguir a falsa. Então você não precisa estudar todas as falsas, estuda a verdadeira. Se você conhecer a palavra, ela vos libertará. Quem tem o Espírito de Deus discerne, e por ninguém é discernido. A palavra do Senhor vai dizer: quem conhece a profundeza do coração do homem, senão o Espírito do homem? Quem conhece as profundezas do coração de Deus, senão o Espírito de Deus? E eu te pergunto, aonde que está o Espírito de Deus? Está aqui. As profundezas do conhecimento de Deus, então, habitam no interior daqueles que creem em Jesus? Sim. Esse final de semana, eu passei por um momento muito aflito.
E eu falei para minha esposa, amor, eu vou orar porque eu estou aflito. Estava conturbado, eu estava com as coisas planejadas, mas entrou algo no meio do planejamento e eu não sabia o que fazer. Aí eu fui no banheiro e orei, falei, Senhor, eu estou aflito. O que eu faço? E no meio daquela conversa, veio algumas coisas em minha mente. E naquelas coisas me deu uma direção para eu tomar e como confirmação conversar com a minha esposa. Então eu saí dali, conversei com a minha esposa e aconteceu o que estava no meu coração. Por acaso não foi o Espírito de Deus? A profundeza do conhecimento do passado, do presente, do futuro que eu consultei? Eu poderia ter passado aquele momento sem orar e certamente eu ia fazer algo errado. Mas eu resolvi consultar o maior dos Espíritos. E ele me orientou. E a partir do momento daquela oração, aquela aflição foi embora. E eu pude descansar. Falei, Senhor, farei assim conforme o Senhor me fez sentir no coração. E as pessoas que, pasmem vocês ou não, que conhecem a verdade, muitos aceitaram a Cristo como Salvador. Muitos ergueram as mãos e aceitaram ao Senhor como Salvador, como diz em Gálatas 3:1, que vai dizer assim: ó insensato Gálatas, que quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vocês. Jesus Cristo foi evidenciado diante dos olhos deles, crucificado diante deles. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenhais padecido tanto, se é que isso também não foi em vão? Olha só, evidências diante deles a respeito de Cristo. Eles começaram pelo Espírito, mas estavam terminando pela carne. Quando nós estamos no caminho do Senhor, o inimigo ele tenta nos derrubar. E é como se fosse assim, nós estamos em luta contra a carne. Se nós não lermos a palavra do Senhor, não falarmos com Deus e não vigiar, nós nos afastamos e vamos aceitando o pecado, e o inimigo vai tentando entrar. E quando nós estamos falhando, e nós pecamos e não nos arrependemos, é como se o Espírito Santo, é como se nós dessemos um passo para trás, o Espírito Santo fosse ficando distante. Mas o diabo, o nosso adversário, ele vem sorrateiramente e ele entra no lugar do Espírito Santo, de maneira para a gente não perceber. E as obras que em nós vai operando já não são obras de luz, e sim de trevas. E um momento esse povo vai chegar naquele dia e dirão: mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Mas o Senhor vai olhar: apartai-vos de mim, malditos que praticai o mal, eu nunca vos conheci. Esse é o falsificador, conhece a verdade, mas se deixou ser enganado e pratica coisas más. Então pode ser que esteja falsificadores no meio de nós? Sim. Acaso não era Judas um dos 12? Não foi quem entregou e disse a palavra do Senhor, e entrou o diabo em seu coração? O diabo tenta entrar nos nossos corações, mas o que nós nos referimos a respeito de adoração é muito mais íntimo do que o glorificar, do que o dizer, porque o Senhor procura tais, os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito, com a sua alma racional, com o seu entendimento. Na hora de tomar as suas decisões, eu sou adorador, eu detenho em mim a palavra de Deus, como Jesus Cristo disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então aquele que adora ao Senhor,
ele zela pela palavra, em espírito, a alma, e em verdade a conduta. Você vê um verdadeiro adorador pelo seu testemunho, e não há falsidade nele. E é interessante porque a pessoa que adora, que exala essa adoração, que não é falso, ela não coabita com meias verdades. Ela não coabita com a aparência do mal, mas ela se afasta. Você não vê ela no juntão da galera, falando um monte de coisa. Você vê uma pessoa com postura, porque ela valoriza a palavra do Senhor, não vai em muitos lugares, não faz muitas coisas que muitos fazem por conta da palavra e por conta do seu Senhor. Mas é certo também que nesse ciclo do conhecimento, aonde o verdadeiro e o falso estão no centro, estão juntos ali, fora deles estão os insensatos. Você está lembrado da parábola das 10 virgens? Tinham as loucas e as prudentes, e lá vai falar a respeito que as loucas foram insensatas, sem conhecimento, sem prudência, e não levou consigo o azeite. Agora cá para nós, será que por falta de conhecimento, será porque eu não conheci, eu vou ser condenado por isso? Será que eu corro o risco de perder a salvação, não ir para o céu, ou deixar de usufruir do que Deus tem aqui para mim nessa terra, por não conhecer? A palavra do Senhor vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele não disse que era o povo adversário, nem o povo ateu, e nem o povo que não era judeu. Ele disse: o meu povo legítimo, o judeu de sangue, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, estão morrendo porque não conhecem, por falta de conhecimento. Na parábola das 10 virgens, as 5 prudentes, todas dispersaram, dormiram, acordaram. As 5 prudentes que tinham azeite entraram para as bodas, para a festa, e as outras foram correr atrás do prejuízo. As portas se fecharam, e elas: Senhor, abra-nos a porta. Senhor, abra-nos a porta. Como deve ser duro e vazio um momento desse. Por falta de conhecimento, elas ficaram para fora. A palavra do Senhor, ela afirma a respeito da ignorância. Ou por acaso, algum alimento que foi adulterado ou falsificado, que for vendido e a pessoa sem conhecê-la compra, na hora que ela consumir, aquele alimento falso vai surtir o mesmo efeito do que o verdadeiro? Não, seria injusto com o alimento legítimo. Mas a pessoa, acreditando ter comprado o verdadeiro, está levando o falso. Agora, nós precisamos ser verdadeiros. A palavra do Senhor, ela nunca apoiou a mentira ou a falta do conhecimento. Ela sempre expôs os erros e falhas dos grandes homens do Senhor. Ela sempre expôs a verdade. Mas se nós não tomarmos o conhecimento da verdade, nós não podemos dizer: eu sou um legítimo adorador. O pastor falou aqui a respeito de que aqueles que creem no Senhor são como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós não tínhamos todo o conhecimento a respeito da palavra, mas tínhamos o conhecimento necessário para aquele momento. Mas nós não podemos ficar só com aquele conhecimento, porque senão nós vamos começar tomando atitudes
E vamos falhando e errando porque não conhecemos, e o Senhor vai vir procurar os tais verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e não vai computar, porque ele está fazendo coisas erradas. Ele não sabe, mas deveria saber, porque está escrito. O Senhor já nos deu a palavra, já deixou para nós. Quem aqui de nós não tem a palavra do Senhor? Quem aqui de nós não tem, ou escrita ou no celular? Agora, será que alguém, vamos supor, se eu chegar para vocês, meus irmãos, faz 1 mês que eu não leio a Bíblia e que eu não oro, será que eu me enquadro num verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade? Será? A gente pode fazer um teste. Pega uma árvore e corta o seu galho e tira do lado, deixa 1 mês. E vê o aspecto dela semelhante com a árvore original que está ligada na terra. Vai ter o mesmo aspecto? O que está acontecendo com o galho? Ele está morrendo. Morrendo. Ele pode até achar que está vivo, mas ele não está percebendo. A falta de vitamina nele ele já não sente. Às vezes, quando nós estamos fracos, sem comer, a gente vai dirigir. Passa mais de 2 horas dirigindo. A gente não percebe, mas a nossa percepção reduz. A chance de ter um acidente é muito grande, mas nós não percebemos. Por que será que Jesus, toda vez que se reunia com uma multidão, ou frequentemente, a palavra do Senhor fala, e Jesus saiu em secreto e foi orar? Porque ele precisava se manter enxertado, conectado com Deus. Nós que aqui estamos, nós não podemos nos considerar verdadeiros, podemos até um falso, mas os verdadeiros adoradores, que adoram em continuidade, dia após dia ao Pai, em espírito e em verdade, se nós não estivermos enxertados na videira verdadeira. Porque os ramos legítimos outrora foram cortados, para que a videira brava que somos nós, fôssemos enxertados na videira verdadeira. Se até os legítimos foram cortados, quem dirá nós? Se nós não tomarmos uma postura e decidir, dar uma definição para a nossa vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas não de simplesmente falar, em espírito, a minha alma, o meu íntimo se debruçará diante do Senhor, todos os dias da minha vida, os meus olhos passearão pela palavra do Senhor, para que o Espírito Santo ministre no meu interior as suas palavras, e me dê convicções, e derrame sobre mim os seus dons, os seus frutos, para que eu possa ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ser verdadeiro é totalmente diferente. Nesse plano, tanto o falso quanto o ignorante não vão alcançar a salvação. Somente o verdadeiro adorador, que o Pai procura, a esse o Senhor disponibiliza todo o arsenal de guerra que ele disponibilizou outrora para Moisés. Todo o poder espiritual, todos os milagres e prodígios que foram operados ali, através da vida de Moisés, está disponível para os verdadeiros adoradores. Agora, para que o Senhor procura os verdadeiros? Porque Ele tem uma grande obra. Meus irmãos, não há razão pela qual nós estarmos vivos aqui. Não tem razão, se não for para fazer o que nós fomos criados para fazer. É interessante, nós trabalhamos, estudamos, isso é saudável, muito saudável,
olha para Daniel, olha para José, mas nada disso vale a pena se nós formos falsos ou insensatos. Como é que nós poderemos um dia chegar diante do Senhor e bater: Senhor, abre a porta? Ele: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vão para o choro e o ranger de dentes, o fogo que nunca se apaga. Mas não só pela condenação. Ser verdadeiro adorador não é olhar a consequência: eu vou buscar a Deus porque senão eu vou para o inferno. É algo muito mais sublime do que isso. É olhar um Deus que se dispôs em se humilhar, em se tornar em forma de homem, usar o banheiro como a gente usa, passar mal como a gente passa, apanhar da sua própria criatura, morrer por amor de nós e ser assunto ao céu. Nós vamos ignorar tudo isso? Meus irmãos, eu não sabia como que era adorar a Deus. Eu não sabia como que era esse negócio de Jesus transforma. Mas há um tempo atrás, aproveitando que o pastor não está aqui, ele pastoreava lá no Imperial. E eu, naquela vida de pecado, a minha esposa tentando me introduzir na igreja, tentando me fazer conhecer a Deus, eu comecei a ouvir as palavras que o pastor pregava. E o pastor me aconselhou muito, passou várias 11 horas, meia-noite, conversando comigo. E o que eu acho interessante é você aprender de uma pessoa legítima, que realmente se entrega a Deus. É totalmente diferente. Você herda algumas coisas daquela pessoa. E passado o tempo, Jesus transformou a minha vida, e eu comecei a trabalhar no meu serviço agora, os irmãos sabem. Alguns dos irmãos sabem. Um rapaz que não tinha um conhecimento da verdade, ia para fazer suas promessas em Aparecida, sem ter o conhecimento. Ele começou a me questionar a respeito de algumas coisas. E hoje ele fala: Mateus, agora eu entendo que nós devemos adorar somente um. Nós devemos adorar somente a Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele está frequentando ainda a igreja onde ele frequentava, mas eu pensei, falei: Senhor, eu não vou pôr a mão, o Senhor sabe o que faz. Quem sabe não é o novo Martinho Lutero? Eu não sei, Deus sabe, eu não posso minimizar o poder do Senhor. Deus faz o que Ele quer. E nessa mesma empresa tinha uma moça que ela conhecia a Deus, mas estava afastada, e eu ouvia ela falando das baladas que ela ia. Aí nós começamos a fazer uma oração toda segunda. Aí ela começou: Mateus, eu fui para a igreja. Mateus, eu comecei a ir para a igreja. Mateus, eu voltei para a igreja. Aí ela me mandou uma foto dela louvando a Deus no altar. Aí eu falei: Senhor, o Senhor tirou ela do altar da balada e trouxe ela para o altar para te louvar. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, antes dela sair da empresa, ela conheceu o meu xará, o Mateus. Nesse breve tempo que ela conheceu ele, ela saiu da empresa e o Mateus está lá. E o Mateus também vem de uma falta de conhecimento a respeito da verdade. E eles começaram a namorar. Aí o Mateus veio falar para mim, eu perguntei: como é que está a Denise, né? Aí ele falou: está bem, eu estou frequentando a igreja com ela. Aí ele começou a me perguntar algumas coisas. Eu falei: legal, show de bola. Meus irmãos, ele veio segunda-feira passada, se eu não me engano. Ele passou pela minha sala e falou assim: Mateus, ontem eu fui no culto à tarde e o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Aí ele falou: Mateus, eu não sei o que aconteceu, eu tentei fazer em casa de novo, mas foi diferente. Eu falei para ele: xará, leia a Bíblia, ore e vigia, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. É uma potência, há um avivamento sendo despertado.
mas são para aqueles legítimos adoradores, os verdadeiros adoradores, que abrem mão do seu próprio eu. Como diz Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus. Nós precisamos abrir mão das nossas próprias vontades e começar a cumprir a vontade daquele que nos criou. E assim, meus irmãos, eu falo com júbilo, eu falo com alegria. Alguém vai vir endemoniado do seu lado, e você sem medo e com ousadia você vai olhar, aqui não, saia em nome de Jesus, e o poder de Deus vai ser derramado naquela vida. Deus vai trazer sonhos sobre vocês, Deus vai trazer visões para aqueles que acreditam. É por isso que Deus procura os verdadeiros, aqueles que são prensados pela sociedade, pela mentira, pela falsidade, mas não se debruçam, não se alimentam desse manjar desse mundo, mas que fazem a questão de dizer: eu tenho a minha alma no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Em João 12, 24, esse aqui eu vou querer ler. Em João 12, 24 vai dizer assim: Jesus, o nosso mestre, ainda falou, 23 em diante: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Meu irmão, minha irmã e eu, morra para você mesmo, para que você não fique só, e para que você venha germinar muitos frutos, muitas Denise, muitos Mateus, muitos, e você vai ver a glória de Deus. Não vale a pena passar nessa terra sem estar com o Criador do nosso lado. Aí vai dizer: em verdade, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, aguardará para a vida eterna. Aí depois vamos para o 42, 43. 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, e aqui creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Romanos 10, 10. Com o coração se crê para a justiça, e com a sua boca se faz confissão para a salvação. Os principais que estavam na sinagoga creram que Jesus era o Filho de Deus, mas deixaram a glória de estar na sinagoga, trocaram essa glória, a glória de Deus, por a glória de estar na sinagoga, por não ser expulso, por todos os privilégios que eles tinham. Acaso não seriam eles quem deveriam apontar a salvação, o caminho para a salvação? Não adianta sermos cristãos há anos ou não adianta sermos presbíteros, não adianta, se nós não crermos com o coração e confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. Quando nós agimos assim, a nossa essência é diferente, a nossa essência muda. E como é ruim você comprar uma coisa achando que é outra, você consumir uma coisa e achando que é outra.
mas nós temos a oportunidade de sermos legítimos. Nós temos a oportunidade de ler a palavra do Senhor e sermos ministrados pelo próprio Espírito Santo. Eu vou falar para vocês, é muito gostoso pregar, é muito gostoso ouvir ministrações, mas nada se compara você sentar na sua casa e receber a ministração direta do Espírito Santo do Senhor. Nada se compara você fechar a sua porta e falar com o teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te recompensará publicamente. Nada se compara em sermos verdadeiros e legítimos adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nesse minuto que me resta, eu quero fazer uma oração. Peço que você incline a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você quer aprimorar a sua adoração, o seu ser adorador, ore juntamente comigo. Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, desde antes a fundação do mundo, o Senhor já tinha os planos para nós aqui neste lugar. Eu acho interessante ver tantas pessoas aqui vivas e saudáveis, porque o Senhor predestinou dessa forma e quis assim. A Tua palavra foi ministrada, Senhor, e eu te peço, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha no meu e no coração de cada um que aqui está, e que produza em nós, Senhor, aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou para a samaritana, rios de água viva no nosso interior, para que Ele venha jorrar para a vida eterna, para que o que tiver em nós de falso, ou de ignorante, que caia por terra, mas que venha de dentro de nós uma sede, uma chama ardente de adorar ao Senhor, de cumprir o plano do Senhor, ó Deus, para nós aqui nessa terra. Muitas vidas estão ligadas ao que o Senhor tem para nós. Senhor, eu te peço que o Senhor venha trazer o avivamento que o Senhor tem colocado em nossos corações. Abra, Senhor, meu Deus, as portas dos céus, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, nossos corações, como é feito nos céus. Neutraliza, Senhor, em nós o nosso eu, a nossa vontade de querer ser alguma coisa, mas que o Senhor, ó Deus, venha crescer em nossas vidas, e que nós venhamos mirrando, e venhamos deixar o Senhor ser glorificado em nosso meio. Derrama os dons espirituais, a clareza para ler a Tua palavra e compreender os Teus mandamentos, e a vontade, Senhor, de levar a palavra para outras pessoas, a ser inspirações para outras pessoas, em nome de Jesus, amém.